Existimos para fazer aquilo para o qual fomos criados. Existimos para abraçar, ensinar, adorar, servir e, através de tudo isso, honrar aquele que nos criou. Existimos para tornar o nome dele ainda mais conhecido em todo o mundo. Existimos para que, mesmo à distância, sejamos cura em tempo de dor e amor em meio às guerras. Existimos para amar você, assim como Jesus nos amou. Sim, estamos falando de Jesus. É tudo sobre Jesus. Por ele, fomos resgatados para resgatar, curados para curar e amados para amar. Seja muito bem-vindo à família BBR. Nós existimos para abençoar a sua vida. Vamos começar nossa programação dessa noite, então, casais. Quero convidar aqui a Lilian, o Jaime. Essa noite nós temos o prazer de contar com o Dr. Jaime, doutora Lilian, aqui, que são membros aqui da nossa igreja, são nossos amigos, já têm participado há muitos anos aqui das nossas atividades, muitos já conhecem eles, e muito obrigada por terem aceitado o convite de estar aqui essa noite, falando um pouco para os nossos casais. Acredito que muitos de vocês já viram eles falando alguma coisa nesse sentido, que eles vão falar hoje para o pessoal das células, né, que vocês já falaram alguma coisa, e hoje eles trazem uma palavra para nós, casais. Quero orar pela vida de vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor venha aqui hoje, apareça diante de nós, Senhor, venha com a Tua palavra, venha com o Teu ensinamento. O Senhor sabe aquilo que nós temos necessidade de receber do Senhor aqui essa noite. Quero pedir que o Senhor use grandemente a Lilian e o Jaime aqui, eles estão aqui no Teu serviço, Senhor, servindo os nossos casais, que eles estejam escondidos atrás da Tua cruz, Senhor, que seja o Senhor que fale através das palavras deles aqui, Senhor. Ministra os nossos corações essa noite, Pai, toma o Teu lugar aqui que nós levantamos para o Senhor essa noite, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Jaime, obrigado, a palavra é de vocês. Obrigado. Boa noite, eu quero agradecer pelo convite que nos fizeram e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relacionamentos. O Jaime vai falar um pouquinho do DISC. O pastor Marcos pediu para nós trazermos uma palavra assim, mais direcionada para casais, né? Mais direcionada para os relacionamentos, porque hoje às vezes a gente tem problema em casa porque está comunicando mal. Às vezes está falando errado, ou às vezes está falando de uma forma que o outro não está entendendo, né? Então, para dar uma passada sobre isso com vocês, porque nós temos 24 anos de casados, já passamos alguns problemas por não se comunicar bem. Alguns só, né? Alguns. Hoje o Jaime quer falar um pouquinho também sobre algumas coisas das nossas próprias experiências, ele vai relatar aqui. E, por enquanto, a palavra está com ele. Depois a gente conversa. Depois eu chamo ela aqui de volta. Não se preocupem, tá? Não sou só eu, não. Esse tema que eu quero trazer para vocês hoje, embora a gente falou um pouquinho com o pessoal de células, a gente só vai repassar rapidamente aqui a questão do DISC, porque eu acho que nem todo mundo veio naquele de células. Só para ter uma noção, mais ou menos, quem que estava naquele dia dos células? Então, realmente, nem todo mundo veio, né? Quase ninguém veio. Porque era célula e aqui é casal, certo? E eu vou repassar uma questão do DISC. Por que essa história do DISC, né? E, primeiro, o que é essa história do DISC? Na realidade, os estilos comportamentais das pessoas, elas fazem com que cada um tenha uma preferência na forma de se comunicar, na forma de ser, na forma de falar, na forma de responder às emoções, na forma de elaborar as emoções. E tudo isso dentro de um ambiente do casamento
na realidade, é um turbilhão. Eu e a Lília, por vezes, né, amor, a gente identifica alguns casais, a gente diz, esse aqui é tal e a esposa é tal. Por exemplo, o marido é um conformidade, ou analista, né, conforme a gente vai ver aqui hoje, e a esposa é uma influente. Eu vou contar uma coisa para vocês. Geralmente, quando a esposa é influente e o marido é analista, o potencial de dar meio ruim é alto. Tá? Então, percebendo isso e vendo isso, né, que a gente percebeu como é interessante ter esse conhecimento dentro do ambiente do casamento e como isso pode facilitar muito a questão da união, do diálogo, de se conhecer um ao outro, de respeitar um ao outro. Tá bom? Então, dentro dessa temática, né, o que tem dentro de um casamento que pode prejudicar, vamos dizer assim, o diálogo, a harmonia, o relacionamento, através dos estilos de comportamento. Então, a gente vai fazer uma revisão aqui do DISC. Hoje também, a gente vai entregar o DISC para vocês fazerem. Tá? Então, cada casal vai fazer o DISC, né, individualmente. Então, vamos se conhecer. E é legal que também a gente vai falar aqui um pouquinho de como cada pessoa tem preferência pelo diálogo. Então, se o marido é dominante e a esposa é estabilidade, ela tem um jeitinho de falar, ela tem um jeitinho de gostar que fale com ela, e o marido também tem um jeitinho que gosta que fale com ele. Isso tudo a gente vai percorrer aqui hoje, tá bom? Bom, primeiro ponto. Somos muito diferentes, né? A Lilian vai trazer uma informação bacana depois, que essa diferença entre homem e mulher é, inclusive, anatômica. Tá? Existe no corpo feminino e no corpo masculino, óbvio, né? Não pensem nisso que vocês estão pensando, tá? Mas tem diferenças anatômicas ali, tá? Muito, muito diferente. Tá? E tem diferença em vários órgãos, né? Só que existe uma completude nisso. É a parte da minha esposa linda, depois ela fala. Então, somos diferentes, porém, na diferença é que nós nos somamos. Na diferença é que nós nos tornamos realmente uma só carne e evoluímos como casal e, obviamente, como igreja. Creio que toda a base da igreja está na família. Então, famílias fortes, igreja forte. Não é isso? Vamos lá. Então, o que é essa questão do DISC, né? O que é o tal do DISC? O DISC, ele separa as pessoas, basicamente, em 4 estilos de comportamento, que é o dominante, o influente, estabilidade e conformidade. Também é conhecido, e nas igrejas a gente conhece mais esse termo aqui, ó, colérico. Tá? Então, existem as pessoas que são coléricas, sanguíneas, fleumáticas ou melancólicas. E aqui vocês verem que tem colérico, executor, cada abordagem do DISC, tem uns que gostam de chamar mais de executor, tem alguns que gostam de chamar mais de dominante, enfim, não importa. Tá? Eu estou trazendo a informação aqui para que o dia que vocês escutarem, ele é um vermelho, por exemplo, porque tem algumas pessoas que fazem por cores, né? Eu sou um vermelho, eu sou um amarelo. Então, eu resumi tudo para vocês aqui, tá bom? Então, quando vocês escutarem alguém falando que eu sou um colérico, essa pessoa é dominante, que eu sou um sanguíneo, é influente. O que é isso? Tá? Qual a diferença? Então, vamos começar a perceber algumas diferenças aqui. Existe um padrão de tomada de decisão que essa pessoa, ela toma a decisão dela, ela age em cima de um padrão de pensamento, tá? Que são os dominantes e os conformidades. Então, o que essas pessoas são? Essas pessoas são mais formais, mais impessoais, mais analíticas, um pouquinho mais na delas, né? Neutras, são bem competitivos, bem categóricos. Então, aí você já vai formando na tua mente, né? Meu marido, será que é mais isso? Será que meu marido é mais isso? Essas pessoas, elas são centradas na tarefa. Tá? Então, vão gravando isso, ok? O dominante e o conformidade, ou o vermelhinho com azulzinho, eles são tarefa, eles são práticos, objetivos. Já o pessoal da turma de baixo, os influentes e estabilidade, a tomada de decisão deles, eles usam para tomar uma decisão, para fazer as coisas, muito mais o
sentimento. E essas pessoas, elas têm uma tendência a serem mais informais, mais apaixonadas, mais hábil, instintivas demais, implicado no sentido assim, essas pessoas, elas se aprofundam nas coisas, elas se implicam na tarefa, se implicam no processo, elas mergulham naquilo que tem que fazer. Então, aqui é legal, porque aqui a gente começa a perceber, né, algumas questões do casamento. Quando a esposa é dominante e o marido influente, por exemplo, ele adora se entregar totalmente, né? Então ele se entrega, ele faz, ele na igreja ele se entrega, ele é implicado na igreja. E a mulher diz, meu Deus do céu, mas por que esse homem faz isso? Por que será que ele se dedica tanto? Porque é dele, é padrão dele. A mesma coisa o homem, quando é dominante, e a esposa é muito assim, né? Ela se entrega demais, ela faz demais. Ele também não entende, ele fica bravo, mas é que é padrão de comportamento dela. Então vamos lembrar aqui, né? Por que o conhecimento? O conhecimento é para respeito, né? Eu conhecendo o outro, eu acabo respeitando mais o outro, e respeitando mais o outro, eu construo realmente uma harmonia melhor. Essas pessoas, elas são centradas no relacionamento. Tá? Então, vamos lá. Só para revisar aqui. O colérico melancólico, né, o dominante conformidade, ele é centrado na tarefa. Então, na cabeça desse pessoal, do dominante e do conformidade, o importante é fazer o que tem que ser feito. Tá? Precisa fazer, eu vou lá e faço. O influente estabilidade, ele é centrado no relacionamento. Ou seja, para ele o importante é fazer sem magoar ninguém. Vocês já começam a pensar, e já começam a pensar assim, então, peraí, agora estou entendendo minha esposa, estou entendendo meu esposo. Porque assim, o marido que é centrado na tarefa, ele é prático, ele vai lá e faz. Só que quando a esposa é centrada no relacionamento, o que acontece? Muitas vezes ele vai lá e faz, sem perceber que está magoando a esposa, né? Deixando a esposa triste, chateada. E o contrário aqui é verdadeiro, né? Quando a esposa é muito dominante, ela quer que seja feito, ela quer que conserte aquela porta lá de casa. Não importa como vai consertar a porta tem que ser consertada. Só que o marido, ele é mais centrado no relacionamento, né? Ele não quer que ninguém fique chateado, ele não quer nada, mas também ele acaba não sendo tão prático, tá? Porque ele não é muito prático. E aí também acaba tendo rusgas no relacionamento. Eu estou esquecendo alguma coisa, amor? Não? Se eu esquecer, você me fala, tá? Aqui, sabe como é que é, né? Parceria. Vamos lá. Experiências. Então, as pessoas têm uma forma de pensar, uma forma de agir, e também tem uma situação assim de como elas vivem as experiências. Tá? Nós vemos que tem pessoas tarefas e relacionamentos emocionais. Aqui são pessoas introvertidas, que é o conformidade e o estabilidade. O que é isso, gente? Pessoas mais introvertidas. Pessoas introvertidas não é que são tímidas, tá? Muita gente confunde isso, introversão com timidez. Introversão é uma pessoa mais fechada, mais voltada para si mesmo, mais calada, observadora, muito mais pensativa, séria. Então, essas pessoas, elas, quando estão em instabilidade emocional, elas buscam a volta da sua energia, por exemplo, psíquica, né? Elas buscam aquilo que elas precisam dentro delas mesmas. Então, elas se calam, elas se fecham. Tá? Tudo bem que a gente sabe que homens têm uma tendência a ser um pouco mais fechado e mulheres uma tendência a ser mais abertas. Mas não é isso que a gente está falando, tá? Porque aqui é um padrão de busca pela sua energia psíquica, busca pela sua reorientação, vamos dizer assim. Então, as pessoas introvertidas fazem isso, ficam mais cautelosas e fechadas. E as pessoas mais extrovertidas, que são os dominantes e os influentes, eles são mais centrados no exterior. Então, eles buscam a sua energia psíquica
para fora, eles buscam no outro. Tá? Enquanto um busca internamente, esse aqui busca no outro. Então, eles são muito mais falantes, mais participativos, mais amplos, eles são mais abertos, têm mais ação, né? Eles agem muito mais, eles fazem muito mais, são muito mais animados e acabam também sendo muito mais ousados. E aqui também tem essa questão de um não entender o outro. Quando conformidade casa com um influente, ele não entende, a pessoa não consegue entender, tanto homem quanto mulher, né? Por que o outro precisa falar, discutir, bater papo sobre o relacionamento para resolver as coisas. Sendo que ele consegue resolver as coisas internamente. Ele consegue resolver se fechando para ele próprio, né? Olhando para dentro de si. E aqui, o extroversão precisa conversar, precisa falar, precisa colocar para fora. Tá bom? Então, aqui, um outro ponto aí para vocês entenderem bem, um outro ponto aqui para fixar bem esse conteúdo. Tá? A diferença aí de cada um. Bom, os dominantes geralmente são pessoas competitivas, exigentes, decididas, determinadas e resolutas. Tá? Eles fazem o que tem que ser feito. E aqui são homens ou mulheres, né? São padrão dominante. O influente, eles são sociáveis, mais dinâmicos, mais expansivos, muito mais entusiasmados e persuasivos. Eles conseguem, né? Os influentes são bons vendedores, né? Eles conseguem fazer isso, né? Eles conseguem ser mais persuasivos, vender uma ideia, vender um conceito, animar todo mundo. Por outro lado aqui, o estabilidade, o S, eles são muito mais atenciosos, encorajadores, solidários, pacientes, descontraídos. Não o descontraído do influente, mas o descontraído no sentido de ser mais leve, mais tranquilo. Tá? Os estabilidades, eles são ótimos em ouvir pessoas, em aconselhar pessoas. E o o conformidade, né? o melancólico, são pessoas extremamente cautelosas, ponderadas, precisas, questionadoras e formais. Vocês lembram que eu falei quando um conformidade casa com um influente, tem um potencial de ter umas rusgas no casamento? Vocês estão começando a entender por que isso acontece? Né? Porque um é muito mais preciso e ponderado, e o outro é muito mais expansivo, mais dinâmico. Então, isso já começa a dizer assim, né? Tem potencial aí para, no mínimo, uma confusão, né? Para não dizer outra coisa. No mínimo, uma confusão. Tá bom? Então, assim, ó, o dominante. O dominante, gente, ele é o padrão medalha, medalha, medalha. Medalha, medalha, medalha. Eu quero ganhar. Então, a gente vai assim, vamos brincar de dominó? O dominante diz, vamos. E o cara, ele quer ganhar o dominó. Vamos brincar de jogar bafo, figurinha, virar figurinha da Copa do Mundo? Vamos! Ele quer roubar todas as figurinhas de todo mundo. Entendeu? O dominante é assim. Para ele, o que importa é ganhar. Ele gosta de ganhar. Ele não gosta de perder o controle e ele é um tanto quanto impaciente. Tá? Ele é bem... né? Pavio curto. Né? O que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o façamos, né, e façamos agora. Por exemplo, eu dei um exemplo aqui na reunião de células, como não é todo mundo que está aqui de volta, vai ouvir de novo, tá? Nós vamos pintar essa parede. E aí, precisamos pintar a parede. Na mente do dominante, o que o dominante pensa? Tem que pintar a parede? Então vamos pintar a parede. Cadê o pincel? Cadê o rolo? Cadê a tinta? Eu vou ali e pinto. Ponto. Tem que ser feito? Vai ser feito e ponto final. Dominante. Me diga uma coisa, não precisa falar, tá? Mas só erga meio timidamente a mão assim. Alguém já tem um marido dominante, uma esposa dominante? Eu não, deixa eu ver assim. Temos dominantes aí, ó. Sempre tem dominante, não adianta. Não é a maioria da população que eles querem dominar o mundo, né? Então, como é que eles iam dominar o mundo se só existisse eles, né? Mas o dominante é assim. Já o influente.
O influente é uma pessoa assim, ó, participativa, adora uma mobilização. Ele é coletivo no sentido assim, ele gosta de povo, de pessoas, né? Ele adora pessoas. Gente. Eu amo gente. Tem uma interação maravilhosa. O influente é aquele festeiro, aquele que gosta de convidar para ir para casa. O influente é aquele que gosta de ter um clube exclusivo só para ele, né? Um clube do chá, coisa parecida. Ele adora isso, tá? Então, eles gostam disso, tá? E eles gostam de reconhecimento. Só que assim, olha que interessante. Enquanto o dominante é medalha, o influente, ele pode tirar segundo, terceiro lugar, não interessa, entendeu? O que interessa é que digo, cara, corrida boa, hein? Parabéns. Ô, que dominó que você jogou hoje. Nem perdi o dominó, não importa se eu perdi o dominó, importa que eu joguei dominó. É assim que o influente pensa. O influente façamos, mas façamos juntos. Lembra da parede? Se você falar para o influente, escuta, precisa pintar essa parede. Ele, que legal. Mas, então peraí, vou convidar o Zezinho, o fulaninho, o ciclaninho. Ele vai convidar umas 20 pessoas para pintar a parede. A parede talvez não fique bem pintada, mas não tem problema que a parede não ficou bem pintada. Pelo menos, a gente fez a parede junto. Pelo menos foi muito legal. Foi uma festa pintar essa parede. Foi super divertido. Ok? A gente já volta para vocês verem o pepino que é isso aqui. Tá? O pepino quando o influente casa aí com outras pessoas. Depende da pessoa. Já o estabilidade, né? O estabilidade ele é estável. Né? Mas entendeu? É um cara assim... Sabe que a esposa de vez em quando tem vontade de pegar um pedaço de pau e bater no marido? Esse é a estabilidade. Meu Deus, não deda. O cara é tranquilo, na paz, na boa, ele gosta de relacionamento, ele é bem acolhedor, ele gosta de dar apoio para os outros, ele tem empatia pelos outros, ele chora com os outros, ele chora vendo filme, ele chora vendo o Nemo lá. Como é que é o nome do Nemo? Como é que é o filme do Nemo, gente? É o Nemo mesmo? Isso. O filme do Nemo. Então, ele chora vendo o filme do Nemo, é impressionante. Ele estabelece muita conexão, ele gosta de conexão e ele é mais paciente. Aqui vocês pensam, mas é parecido com o influente. Não. Esse aqui é diferente do influente, porque esse aqui, ele é mais harmonioso. Tá? Ele gosta mais de harmonia, ele não gosta de tanta bagunça. Ele até gosta de pessoas, ele gosta de estabelecer conexões, mas tem que ter um certo limite. E ele não é amigo de todo mundo. Tá? Ele é amigo de poucas pessoas, mas ele tem amizades, ok? Então, vamos pintar a parede? Vamos. Mas vamos pintar em paz, pelo amor de Deus. Tá? Em paz. E outra coisa, para pintar em paz, eu não posso pintar hoje. Então, esposas, se você tem um marido influente, entenda, não é que ele é procrastinador ao extremo. Ele gosta de paz, de harmonia. Ele vai pintar, não se preocupe. Estabilidade, viu? O que dá um dominante na casa? Já corrige em público. Vamos lá. E aqui? Aqui, no conformidade, né? Ou no melancólico, ou no azulzinho, você escolhe o que você quiser, tá? O principal é conhecer e aprofundar. Então, o analítico, gente, ou conformidade, ele odeia errar. Ele não gosta de erro. Então, ele segue a regra e gosta de fazer sozinho. Tá? Então, quando você pede para ele pintar a parede, na ideia dele tudo bem, façamos, mas façamos bem. Se for para fazer mal feito, eu não vou fazer. Então, ele vai ver quantos buracos tem na parede, ele vai ver quantos litros de massa corrida, quantas lixas, quantos baldes. Quando ele está contando isso, né? E ele está planejando e contando quantas coisas vão. O que vocês acham que alguém influente está fazendo? Pintando, né? Marcando churrasco. E se o marido é conformidade e a esposa é influente, como que vocês acham que está o clima entre os dois? Me fale. Harmonioso? Não, né? Óbvio que não. Tá?
A mulher está assim, pelo amor de Deus, homem, não interessa quantos buracos tem nessa parede, vamos tampar logo essas paredes, vamos fazer logo isso aqui. A minha mãe está vindo aí, você fica contando buraco na parede. E vira uma confusão, tá? Vira uma confusão. O importante é o conhecimento, a gente já fala para que serve isso aí tudo, tá bom? Um outro ponto. Ali, quando a gente viu, é quando tudo está bem. Se quando tudo está bem já está ruim, né? Imagina quando está ruim. Tá? Quando está ruim, o dominante, ele se torna um cara ou uma esposa, um marido ou uma esposa, né? O cara é feio falar, perdão, tá? Me desculpem aqui o erro. Se torna um esposo, né? Agressivo, controlador, autoritário, dominador mesmo, e intolerante. Ele chega a ser até de vez em quando incisivo demais, bravo, assim, sabe? Irritado, nervoso. Por quê? Porque está em descontrole. Está nervoso mesmo. Então, o que acontece? Ele pode ser visto como um cara mandão e dono da verdade. Ok? Então, algumas esposas olham assim, mas que cara mandão, meu Deus do céu, que cara insuportável. Não, ele não é insuportável, ele é um dominante. Tá? A gente já vê o que faz com tudo isso. Aqui, né? O influente. Ele é extremamente excitável quando está em desequilíbrio, tá? Fica tudo excitado, fica... Então, assim, vamos fazer um evento, uma festa, tá? Vamos fazer a festa. Meu Deus do céu, o influente adora festa, mas ao mesmo tempo, como ele entra em desequilíbrio, ele fica muito excitado, ele fica nervoso, ele deixa todo mundo nervoso, ele deixa todo mundo tumultuado, fica extremamente agitado, indiscreto, fala alto, dá risada alta, é uma pessoa extravagante e muito precipitado. Um dos maiores problemas do influente é ser impulsivo. É impulsivo demais. Sabe aquela pessoa que fala sem pensar? Depois que fala assim, ixi, acho que falei besteira, falei demais. É o tal do influente. E ele pode ser visto, né, como uma pessoa muito desorganizada e prolixa. Tá? Então, assim, o marido, né, ou a esposa de um influente fala assim, meu Deus, como é bagunceiro. Eu não aguento mais esse homem, eu não aguento mais essa mulher, é muito bagunceira. Meu Deus, que bagunça! Será que não consegue perceber? Não. Não consegue perceber. Entendeu? Ela é assim, ele é assim, vai perceber como que se ele é assim. Tá? Aqui, o estabilidade. O estabilidade, ele é extremamente influenciável. Tá? Ele é meio desinteressante, meio lento, meio ingênuo. E eu acho que está errado aqui, eu vou pesquisar mais isso, eu não acho, porque quem teima comigo é teimoso, né? Eu sou instabilidade, então eu não acho que é teimoso, mas está aí, tá? Então dizem, é teimoso, amor? Eu acho que não, né? Não, ela falou que não. Então assim, não é teimoso, tá? Está aqui por erro, ok? O estabilidade, ele pode ser visto como muito dócil, muito bonzinho, meio tongo mesmo de vez em quando, entendeu? Para falar a verdade. É meio bobo mesmo. E aqui, né, aqui é a forma bonitinha de dizer lento, meio preguiçosinho mesmo, tá? Quando está em desequilíbrio, ok? E o conformidade, né? Ele é muito rígido, entre aspas, chato mesmo, indeciso, desconfiado, frio e reservado. Ele pode ser visto como uma pessoa muito distante, que não gosta de se relacionar. Então, aqui, gente, por sinal, o conformidade, desses 3 perfis, o conformidade é o que mais é julgado errado. As pessoas que são conformidade, que são analíticos ou melancólicos, muitas vezes são julgados, ai, como é chato, meu Deus do céu. A pessoa fala, ai, que chatice, pelo amor de Deus. Gente, não é o jeito dele, é o jeito dele, é o jeito da madeira, que nem dizem, né? Então, é assim. E só deixa eu ver se eu fiz o certo aqui. Espera aí. Tá. E por que é importante a gente saber disso? Né? Qual a importância de a gente ter esse conhecimento? É importante a gente ter esse conhecimento pelo seguinte, quando a gente entende que o conformidade é um padrão muito mais pensamento e introvertido, que o dominante é muito mais um pensamento, só que extrovertido.
O influente é um sentimento extrovertido. E o sentimento introvertido do estabilidade, quando a gente entende essa dinâmica, então a gente percebe assim, ó, espera aí, essa pessoa, o conformidade, né, que é o mais mal entendido de todos, né? Gente, não é que ele é crica, que ele é chato, que ele é metódico, que ele é... Não é isso, entendeu? É que para ele, as coisas, elas precisam ter uma razão de existir. Elas precisam, eles têm que entender qual é a razão disso, o porquê disso, para que isso. E não é que ele é um cara calado, fechado, né, e distante e frio. É que quando ele está mal, né, quando ele está em desequilíbrio, quando ele está mal, ele tende a se fechar, ele tende a ficar mais quieto. Então, se você perceber, se você faz o DISC aí, tá? E o seu marido é um padrão conformidade, entenda que ele, não é que ele faz isso porque ele é ruim, não é que ele faz isso porque ele é malvadão, porque ele quer que você sofra. Não é isso. É a forma dele, é o jeitinho dele. Então, em vez de você criticar, em vez de você ir lá, e ele já está em desequilíbrio, você vai lá e desequilibra mais o sujeito, né? Você vai lá e acolhe, faz um acolhimento, entende, dá tempo para ele. Porque se ele busca a energia psíquica dele no mundo interior, não adianta você ficar exteriormente falando, perturbando, amolando, né? Não adianta, não vai funcionar, entendeu? Não vai funcionar. Para o lado de cá, né? Para o lado do pensamento extrovertido, se ele é um dominante e a energia dele está para o mundo de fora, ele busca energia no mundo de fora, se ele está mal, gente, se ele está ruim, ele quer conversar. Ele quer conversar, ele quer falar, ele precisa colocar para fora, ele precisa expor, ele precisa dizer o que está acontecendo com ele. Então, se você diz assim, pare, não fale mais, chega, não converse mais. O que você vai fazer? Você vai implodir essa pessoa. E você vai matar a possibilidade dele de voltar ao equilíbrio. Porque ele busca esse equilíbrio no mundo de fora. E se ele não conseguir achar esse equilíbrio no mundo de fora, ele não vai se equilibrar. Ele vai ficar cada vez pior. E o casamento de vocês também vai ficar cada vez pior, por consequência. Vocês estão entendendo o porquê o bom conhecimento? Como é importante você saber isso, como é importante você conhecer. Um outro dado, nós somos assim. Então, Jaime, você está dizendo que eu sou um dominante, eu tenho aquelas características, então todo mundo vai ter que me entender daqui pela frente. É isso que você está falando? Sim, vai ter que te entender, vai ter que compreender, mas não concordar com tudo o que você está fazendo. Você entende a pessoa, você compreende a pessoa, mas não precisa concordar 100% com a pessoa. Você entende a pessoa e qual é o mecanismo da pessoa. Mas você pode, sim, olhar para ela e falar assim, olha, eu entendo, eu compreendo você, eu sei que você está nervoso, eu sei que você está bravo, ou, eu entendo você, eu sei que você quer pintar essa parede, e você quer pintar essa parede fazendo festa, fazendo folia, fazendo confusão, mas vamos sentar aqui? Será que o momento é esse? Será que o momento certo é esse? Será que não é melhor a gente, só nós dois, fazer isso? Vocês entendem? Porque isso não bate de frente. Sabe? Se a tua mulher é uma influente, ela gosta de festa, ela gosta de pessoas, ela gosta de atividades, ela gosta de gente. E você vai lá e poda ela o tempo todo, corta ela o tempo todo, diz, não vai convidar ninguém. Chega com esse negócio de fazer célula aqui em casa. Você, olha, mulher, célula, não quero nem saber de ouvir falar em célula. Entendeu? O que você está fazendo com a pessoa? Você está matando a pessoa. Você está tirando da pessoa a possibilidade dela, inclusive, se recarregar, né, emocionalmente falando, a sua energia psíquica, né? Então, é importante, sim, saber as diferenças. Ok? Vamos lá? Agora a gente vai fazer o teste do DISC. Então, eu vou pedir para o Fabiano distribuir aí. É um por pessoa, não é um por casal, tá? Então, cada um vai ter que ter. Se acabar, a gente dá um jeito depois de mandar, ou coisa parecida, tá?
Ah, o pastor Probst falou que é um por casal só, porque tem só 60 jogos, amor. Então recolhe, tira o doce da criança aí, eles vão ficar de bico. É culpa do pastor Probst, no final vocês vão lá e briguem com ele, não tenho culpa disso não, tá? Já que é um por casal, alguém vai ter que ceder por enquanto, daí em casa vocês copiam a tabelinha e fazem, pode ser? Tudo bem? Ih, o Maurício vai me matar, porque tem que ficar aqui, ó, para ficar gravando. Tá? Desculpa aí quem for ver a gravação. Quem está recebendo aí, como é que funciona isso aqui? Tá? Funciona assim, ó. Tem algumas palavras, né? Eu vou explicar aqui, ó. Direcionado. O que é direcionado? Tá? São as palavras mais chatinhas aqui. Direcionado é alguém que o tempo todo recebe direção, orientação. Então, eu sou uma pessoa direcionada, eu tenho que receber orientação, eu tenho que receber direção o tempo todo. Tá? Essa é o que é a palavra direcionado. E deliberado é aquela pessoa que se realiza, ou que realiza as coisas, depois de muitas discussões e de muita análise. Tá? Então, ela tem que analisar bastante, ela tem que pensar bastante para poder decidir. Como é que preenche? Quem está preenchendo, só presta atenção aqui um pouquinho, como que preenche. Tá? Você vai pensar linha por linha. Então, vocês têm que fazer de 4 a 1, sendo o 4 o que eu mais sou. Então, pensa assim, o Ricardo Solari, que está aí, né? Um dos maiores contadores do Brasil, está aqui com a gente, gente. Impressionante esse homem. Vamos lá. O Ricardo, você é mais direcionado, você é mais influente, mais estável ou mais cuidadoso? O Ricardo vai pensar assim, eu sou, disso tudo, eu acho que eu sou mais cuidadoso. Então, você vai lá e coloca o 4, tá? Põe o 4 no cuidadoso. E disso aqui, o que eu menos sou? O que eu menos sou é direcionado. Tá? Eu não preciso que o tempo todo alguém fique me mandando o que fazer, ou tem que me dar direção o tempo todo do que eu fazer. Então, vai lá e coloca o 1. Beleza? 4, o que eu mais sou. 1, o que eu menos sou. Sobrou duas coisas. Sobrou o influente e o estável. Mesma coisa, o que eu mais sou? Eu mais sou influente, ou seja, eu influencio as pessoas, né? Eu contagio as pessoas, ou eu sou mais estável, sou mais tranquilo, mais calmo? O Ricardo ele vai dizer assim, eu sou mais influente. Coloca o número 3, ok? Aí o que sobrou é o número 2. Aí vocês preencheram de 4 a 1. Então, 4 é aquilo que eu sou de verdade, cuidadoso. 1 é o que eu menos sou, direcionado. E aí, dentre influente e estável, 3 influente e 2 estável. E aqui, ó, que legal, eu tinha perdido tempo fazendo um negócio que esqueci. Tá, mas então esqueça tudo aqui, ó, 4, 1, 3 e 2, tá? Agora, de novo, segunda linha aqui, tá? O que eu mais sou na segunda linha? Eu sou 4, otimista, tá? Então, vai lá, 4, otimista. Depois, menos sou, deliberado. Depois, entre contido e confiante em si. Eu sou mais contido. Ponho 3 aqui. E o que eu menos sou é confiante em si. Ok? Todo mundo recebeu? Quem não recebeu, fala com o pastor Probst, é culpa dele, tá? Que não recebeu, não é minha culpa. E aí em casa vocês tiram um xerox, fazem alguma coisa parecida. Oi, amor? Responde do lado. A minha esposa falou também que você pode responder do lado. É verdade, viu? Por que Deus cria o casamento? Porque um completa o outro, né? Porque se um erra, o outro vai lá e conserta. Certo? Você falou alguma coisa aí, meu amado. O que você falou? Deliberado? Ai, meu Deus, eu tinha passado. Vocês não escutam? Espera aí. Aqui, ó. Deliberado é aquela pessoa que tudo o que ela faz, ela tem que pensar bastante. Ela pensa muito, ela só faz as coisas depois que teve muita análise, muito pensamento, pensou demais, pensou de volta e pensou de novo. Tá bom? Esse é o deliberado.
O Probst, ele ficou com remorso e ele imprimiu mais uns. Alguém precisa? Só levanta a mão aí. Quem precisa? Tem mais 3, né? Não precisa ficar com vergonha não, gente. Sobrou mesmo, de verdade. Tudo bem, Maurício? Bem. Oi, Raquel. Tem alguém sobrou? Ih, Probst, olha que feio, as pessoas ficam com vergonha agora. Então tá, se alguém precisar, tá aqui, tá? Ó, o que você quer? Por que, seu analista? Não precisa nem fazer teste, Felipe. Conformidade, pronto. Alguém duvida, né? Conformidade dominante. Esse teste vocês vão levar para casa, então vocês vão terminar em casa. Qualquer dúvida, vocês vão ter nosso... Oi? Não, mas eles demoram muito. Vem aqui. Qualquer dúvida, né? Vocês perguntem depois. Não tem pressa de fazer o teste, gente. Realmente vocês podem fazer em casa, tá bom? Não se preocupe. O pessoal está motivado. Peraí, amor. Eu estava esquecendo. Aqui. Estava esquecendo, gente. Desculpa. No final, o que vai acontecer? No final, vocês vão preencher, cada coluna vai ter um número, né? Então, aqui, deixa eu pôr tudo. Você vai somar toda a primeira coluna, certo? No final ali vai dar uma soma, 27. Chute, tá? Na segunda coluna deu 20, na terceira coluna 14 e depois também 14. Na outra folha do teste, vocês vão perceber que existe ali uma série de números. Vocês vão colocar, a primeira coluna deu 27, eu vou aqui e entre 26 e 28, eu faço um círculo, ok? A segunda coluna deu 20, 14 e 14. O número que deu, a letra que deu, acima ali do 26, é o teu perfil comportamental preferencial. Então, no caso aqui, a pessoa é uma dominante, certo? Porque deu acima do 26. Tudo que está abaixo do 24 não tem tanta interferência, então a pessoa não é nada disso. Pode acontecer da pessoa ser dominante com influente, pode acontecer da pessoa ser um influente com estabilidade, ou um influente com dominante, pode acontecer, tá bom? Então, se deu acima do 26, você é isso. E pode sim ter 2 perfis comportamentais, né, amor? Pode ser um influente dominante, pode ser um conformidade dominante, ok? No final da apresentação, tem o meu telefone e o telefone da Lília e o Instagram. Aí quem tiver dúvida, passa um WhatsApp. Eu não entendi nada que você falou lá, me ajuda. Daí a gente ajuda vocês a fazerem o DISC, tá bom? De boa mesmo, tá? Sem problemas. Bom. Comunicação, que às vezes a comunicação pode ser. Sim, eu vou falar, agora esqueci. Você quer falar junto comigo? Não? Eu tinha esquecido de um negócio, ainda bem que a Lília lembrou, de novo, né? Então, assim, vamos lá, gente. O teste vocês terminam em casa mesmo, tá? Senão vai ficar meio tarde. Cada pessoa tem uma forma de se comunicar, não tem? Sim. Então, assim, como que você vai se comunicar bem com algumas pessoas? Como que você vai estabelecer um diálogo saudável com um dominante? Por exemplo, um dominante, ele gosta de... Quando você for conversar com um dominante, então, assim, alguém quer se expor? Quem quer se expor? Senão eu exponho por conta própria. Quem é dominante aí? Qual é o seu nome? Não, você estava querendo expor ele, que feio. Qual é o seu nome, meu irmão? Como? Jonas? Então, beleza. Jonas, você como um dominante, tá? Qual o nome da tua esposa? Andréia. Andréia, quando você for falar com o Jonas, tenha uma coisa em mente. O Jonas, ele tem uma preferência por um diálogo assim, ó, mais claro, mais objetivo e com pontos chaves. Concorda, né? Aí fala assim, ai meu Deus, é verdade, é mesmo. Quando você for falar com ele, mais ou menos, já fale assim, quanto tempo você vai precisar. Jonas, você tem 5 minutos?
Jonas, você tem 10 minutos? Jonas, você tem 15 minutos? Poupe o tempo deles, entendeu? Não fale assim, Jonas, você tem um minutinho? Eles dizem, claro, amor, pode falar. Deu 1 minuto, sabe o que ele vai fazer? Escuta, não era 1 minuto só? É ou não é? Poxa, já passou 3 minutos aqui, você não falou o que você tem que falar. Então já chega para o Jonas e fala assim, Jonas, eu preciso de 10 minutos, tudo bem? Ele, ai, tá bom, 10 minutos. Mas pelo menos, né, Jonas? Pelo menos você sabe que é 10 minutos. Andréia, né? Andréia, pelo amor de Deus, Andréia, sem rodeio, seja rápida, seja objetiva, seja prática. Você tem que falar com ele uma forma um pouquinho mais acelerada. Não comece assim, ai, Jonas, queria tanto falar com você hoje, mas... Daí você começa a balançar o pé assim, sabe? Não sei o que eu vou falar. Sabe o que vai acontecer na cabeça do Jonas? Entendeu? Ele se treme por dentro, ele morde você, tá? Então, assim, rápido, fala um pouquinho mais rápido, mas Jonas, eu quero falar isso para você, isso, as crianças aprontaram, fulaninho fez isso. E outra coisa, Andréia, pelo amor de Deus, esteja certa do que você está falando. Se você for falar alguma coisa com ele, que tem algum erro, alguma coisa errada, ele vai pegar o erro, tá bom? Então, seja muito certa do que você está falando. Outro ponto, seja clara e firme nas respostas. Sabe por que eu sei falar com um dominante? Porque a minha preta é dominante, entendeu? Então, eu tive que aprender, né? Eu sou uma instabilidade. Então, assim, ó, quando for falar com ela, né, ou for falar com o Jonas, viu, Andréia? Seja clara, seja firme nas respostas, também não seja muito impositiva, tá? Ele não quer que você seja mandona com ele. O mandão é ele aqui, tá? Se existe alguém mandão aqui, sou eu. Mostre seus pontos de vista, mas de forma que o Jonas possa pensar. Então, você quer alguma coisa? Você quer trocar, por exemplo, de carro? Fala assim, Jonas, eu estava pensando em trocar de carro. Eu pensei na Audi ou na Mercedes. A Audi tem isso, a Mercedes tem tal. Estou profetizando aí para vocês, hein? Pega aí. Aí, o que vocês fazem? Você já faz isso, entendeu? Chega para conversar com ele assim, ó. Né, já manda pontos, algumas possibilidades para ele decidir. Não fica perdida perto dele. Ele odeia a gente perdida. Cumpra o que você falou. Se você fala assim, Jonas, eu vou fazer macarrão à bolonhesa, tá? Ele vai esperar um macarrão à bolonhesa. Se no meio do caminho tiver algum probleminha, acabou o molho de tomate, você já avisa antes. Jonas, é o seguinte, ó, não tem molho de tomate. Beleza? Vai ser macarrão com carne moída. Mas pelo menos você avisou. Não deixa chegar na hora... Ele chega em casa, cadê o macarrão bolonhesa? Ah, pois é, acabou. Não sei. Ele fica bravo, avise de antemão. E ele é centrado na tarefa, pensamento. Beleza, André? Beleza, Jonas? Te descrevi um pouquinho? Né? Então, assim, quer se dar bem com o Jonas? Aqui, quem conhece o Jonas aqui, gente? Vocês querem se dar bem com o Jonas? Faça assim, tá? Vamos lá. Influente. Eu vou ter que expor alguém aqui? Ou alguém quer levantar a mão do influente? Ah, Michele, né? Felipe, pelo amor de Deus, Felipe. Quer se dar bem com a Michele? Quer se dar bem com a Michele? Tem uma conversa flexível. O que significa isso? A hora que você for conversar com a Michele, tenha em mente que ela vai fugir do assunto. Óbvio. Entendeu? Óbvio. Ai, ridículo isso, não posso fugir do assunto. Ela fica louca com você, entendeu? Porque ela vai falar... ela quer comprar um vestido. Ela vai falar de vestido, de calça jeans, de camiseta. E o Felipe ali, ó. Oh, meu Deus do céu. É assim que tem que conversar com ela. Esteja preparado, conversa flexível, entendeu? Saiba disso, né? É assim, Michele? Você gosta disso, né? Pode surgir outras questões ligadas ao mesmo tema. Ela vai falar de roupa, de seda, de algodão, de linho. Evite fazer perguntas fechadas, Felipe, que ela só possa responder sim ou não, tá? Ela não gosta disso, Felipe, ela quer falar, entendeu? Você diz assim, Michele, nós vamos comer frango ou peixe? Eu digo, puxa, mas eu queria comer galinha. Não, galinha é frango, que é outra coisa. Ah, boi, né? Ah, mas eu queria comer boi, sabe? Então, deixa ela participar, Felipe, deixa ela, sabe, ela gosta disso, cria um ambiente informal, descontraído. O teu ritmo de fala também tem que ser um pouco mais rápido. Por quê? Porque ela gosta de alegria, ela gosta de agitação, ela não gosta daquele cara... Não, ela odeia isso, entendeu? Né, Michele? A Michele eu conheço há uns 18, 19 anos. Só que ela estava no jardim de infância e eu também, tá? Aí, o ambiente tem que ser mais informal, já falei. A discussão tem que ser de mão dupla. Então, assim, eu estou vendo um casal aqui que também tem uma influente, né? Não vou expor. Mas, pelo amor de Deus, quando você for falar com ela, deixa ela falar também.
Pare de ser mandão, sabe? Pare de impor tudo. O tempo todo você quer falar, você quer ter razão em tudo. O influente fica louco quando a outra pessoa quer ter razão em tudo. Sabe? Ele quer participar, ele quer falar. Outro ponto, muito importante. Ela precisa entender, ele precisa entender, o influente, que ele vai ter benefício disso no futuro. Então, vai ter no futuro um benefício, um ganho. De novo, né, deixe participar das possibilidades, deixe ela viajar na maionese, viaje junto com essa pessoa. Sabe uma coisa que as pessoas não entendem no influente? Muitas vezes o influente, ele só quer sonhar. Entendeu? Ele não quer comprar o mundo. Ele não quer comprar a loja pernambucana inteira. Sabe? Não quer. Ele só quer sonhar. Ele vai na van e a pessoa... Não sei se a Michelle é assim, tá? Mas eu nunca fui na van com a Michelle. Mas o influente, quando vai na van, ele adora andar pelos corredores da van. Ele põe até coisa no carrinho dentro da van, assim, ele põe as coisas no carrinho. Ele nem vai comprar, ele chega no caixa, ele põe de lado, entendeu? Mas ele gosta de sonhar, ele gosta de pensar, ele gosta. É o deles, tá bom? Michelle, eu acertei? Acertei, né? Entendeu aí, Felipe? Hashtag fica a dica. Vamos lá. Estabilidade. Entendeu? Eu me expus, eu mesmo. Ah, você se expôs também? Ah, parou de expor os outros, né? Qual é o seu nome? Eu sou surdo. Ah, Heloíse, perdão, Heloíse, eu sou meio surdo mesmo. A Heloíse, tá? A Heloíse é igual eu. Quer se dar bem? Qual que é o nome do teu marido? Alex. Eu avisei de antemão que eu era surdo. Então, o Alex. Alex, quer se dar bem com a Heloíse? Cria um ambiente confortável. Ô, Maurício, você está aqui. Cria um ambiente confortável, um momento que ela esteja relaxada. Se ela está meio nervosa, preocupada, não chega para conversar. Deixa ela quieta, pelo amor de Deus. Lembra que ela é introspectiva? Ela vai recarregar as energias internamente? Então, assim, procure um ambiente mais confortável, mais tranquilo. Explique os fatos, explique os sentimentos, demonstre preocupação. O tom de voz para conversar com a Heloíse, não chega gritando com ela, não chega falando alto, gritando, né? Que ela vai assim, meu Deus, que homem louco, sabe? Fala assim, ó, amor, eu quero falar um negócio contigo, eu preciso falar contigo, eu preciso conversar contigo. Diferente lá do Jonas, né? O Jonas fica louco quando fazem isso com ele. Mas a gente não, a gente gosta, entendeu? Contato físico. Pode pegar assim nela, pode abraçar para falar, vem aqui, vamos conversar, a gente chora, é uma coisa linda. Então pode ou não pode, Luiz, abraçar você para conversar? Pode, pegar na tua mão. Ouça com atenção e seja sincero. Ouça, ela quer falar, entendeu? Ela quer falar, pelo amor de Deus, deixa ela falar. Demonstre que você quer estabelecer, meu Deus do céu, ô Maurício, você comeu meu tempo. Tá, demonstre que quer estabelecer parceria, que quer estar junto. A Heloíse quer que você esteja junto com ela. Tá? É ou não é, Heloíse? Eu sei porque eu sou igual, eu sofro também, sabe? Então, assim, ó, é terrível. O que a gente quer? A gente quer ter tempo para pensar, não pressione muito, sabe? Não fala assim, vamos. Não, calma, não é vamos, deixa eu pensar, pelo amor de Deus. Demonstre os benefícios pessoais, demonstre que todo mundo vai ganhar, tá? A gente, né, é bem sentimento, e a gente é bem voltado para relacionamento, e bem introspectivo, e saiba respeitar os limites. Tem alguma conformidade aqui? Tem, né? Elda, você é conformidade? Sabia não, me surpreendeu. Tem mais alguma conformidade? Para de dedar o outro, só quem levanta a mão. Então vamos lá, vou pegar a Elda como... Ui, o Fabiano se mandou, olha que esperto. Ah, tá lá. Fabiano, você quer se dar bem com a Elda? Quando você for falar com a Elda, chegue com dados e com informações. Viu, Raquel, já que você dedou aí, tá? Quer se dar bem com o Maurício? Chegue com dados. Não chega um influente falando com conformidade é terrível, porque o influente viaja na maionese, ele sanha, e ele chega tudo despreparado. Não chegue despreparado para falar com conformidade. É ou não é, Elda? Você gosta que as pessoas tenham... Cara, o que você está falando, cara? De onde você tirou isso? Entendeu? Mais ou menos isso. Me dá dados, eu quero dados, só adoro dados. Prepare-se completamente para falar com inconformidade. Não vá despreparado. Faça perguntas pertinentes e relevantes. Vocês já ouviram falar no tal tolerância zero? Tinha um personagem assim, né? Sério, Fabiano? Que dó. Pois vamos orar, irmão. Vamos orar.
Então, eles são tolerância zero mesmo, tá? Eles são aqueles, meu Deus do céu, que fala logo que você tem que falar, anda, rápido, rápido, rápido. Eu não tenho tempo. Seja lógico, metódico e baseie-se em fatos. O tom pode ser um pouco mais formal, tá, Fabiano? Um tom mais formal, um ritmo de fala mais tranquilo, uma voz mais suave. Não grita com ela não, hein? Não grita, tá? Permita que a Elda, Fabiano, exponha as preocupações dela e seja paciente para ouvir os detalhes, que ela tem detalhes para contar, entendeu? Muitos detalhes. Mas ela tem detalhes. Outra coisa, o conformidade, gente, se ele pergunta, ele não é muito perguntar, mas se ele pergunta é porque ele tem interesse. Se está perguntando é porque realmente tem interesse. Ele quer saber de verdade. Nunca force a tomar decisões rápidas, dê tempo para reflexão e tempo para estudo. Ele é pensamento voltado para a tarefa, e, ao final, quando terminar de conversar com a Elda, Fabiano, você confirme se realmente aquilo que vocês conversaram, ela está confortável em fazer. Tá? Não force a barra, não force ela a fazer coisa que ela não quer, tá? Que vai dar ruim para você depois. Vai dar ruim, negão. Você vai ficar sem tua ilha, sem tua máquina de gelo, você vai ver só. Tá? Então, não força, beleza? Olhando no espelho. Vem, amor. Quando eu penso em olhar no espelho, eu já penso na minha amada. Venha. Oi. Bom, gente, deu para ver que Deus é muito criativo, né? Unir homens e mulheres, às vezes, tão diferentes. E aí nós temos as diferenças do sexo mesmo, né? De sermos, as mulheres pensam de um jeito, os homens pensam de outro. Já me colocou esse exemplo aí. A mulher, quando se olha no espelho, ela sempre se acha pior do que realmente é. E o homem vice-versa, né? Ele pode estar lá barrigudão, mas ele está se achando o cara. Não, mas a gente é o cara, né, Fabiano? Ele se acha assim mesmo. Vocês identificam isso? Homens confirmam isso que eu estou falando ou não? Não. Onde que eu vou apertar aqui? É aí. Aqui. Mas isso começa, né, lá na Gênese. O homem, o que ele faz? O homem, ele é diferente da mulher nos pensamentos, porque o homem lá, dos nossos antepassados, o quê? Ele saía à caça, ele tinha que cuidar da mulher, ele tinha que prover, ele era o provedor, né? E as mulheres cuidavam o quê? Do ambiente dos filhos, da casa, e elas se relacionavam com outras mulheres, elas conversavam com outras mulheres, e elas sempre, as mulheres falam mais que os homens, naturalmente. Isso daí já está mais do que provado, né? Os homens têm instinto de provisão, estão sempre atentos às ameaças, sempre olham para a porta. Quando sentam num restaurante, por exemplo, eu não sei se vocês já observaram isso, mas meu marido faz isso. Ele gosta de sentar virado para a porta, ele não gosta de ficar de costas para a porta. Não sei se os homens identificam isso também. Isso é um instinto masculino, um instinto de cuidado, de proteção, né? É um instinto que os homens têm. Mulheres têm mais instintos de cuidar dos filhos, né? A proteção dela é mais voltada para a família, para relacionamentos. E Deus fez os homens e as mulheres diferentes até anatomicamente, né? Por exemplo, os olhos. A retina contém cones e bastonetes. Nas mulheres, existem mais cones, que são responsáveis pela definição de cores. E isso explica por que as mulheres veem um azul turquesa, um vermelho cereja, né? Mulheres sabem cores e os homens só, é um vermelho. O meu marido, então... Eu sou parcialmente daltônico. Ele é parcialmente daltônico. Então, ele não enxerga quase nem isso, né? Então, para ele, o verde é um marrom, o marrom é um verde, ele não tem muita dessa definição. E os homens, eles têm mais bastonetes. Então, a sensibilidade à luz, eles conseguem, por exemplo, se eles estão dirigindo à noite, a luz do carro que vem na frente não atrapalha eles, até porque a visão deles é mais focada, mais fechada aqui, né? As mulheres não, elas têm a visão periférica, então a luz que vem do outro carro geralmente incomoda à noite para dirigir. É por isso, mulheres, que às vezes a gente se incomoda com a luminosidade, né? Isso incomoda um pouco. Tá? Então, temos essas diferenças anatômicas também. Os ouvidos. O ouvido das mulheres consegue escutar sons mais agudos e tem a capacidade de perceber tom e volume. Por isso, quando o homem fala um pouquinho mais alto, ela não grita. Não acontece? Tá? Às vezes o homem não acha que está gritando, mas ela percebe muito.
E a capacidade de perceber assim os sons mais agudos também. Por isso que a mulher sempre acorda de noite com o choro do bebê. Não sei se os homens acordam, mas a maioria não, né? Confirma? A maioria dos homens, eu lembro quando o Gui era pequenininho, sempre eu que levantava à noite. O Jaime sempre foi um paizão, mas assim, na hora de escutar a criança chorar, é coisa da mãe mesmo. O homem ele tem uma habilidade mais espacial, né? E é voltada para a orientação geográfica. São ótimos em identificar sons de animais e motores. Mas isso é o instinto da caça, do homem primitivo. E na pele, as sensações. As mulheres têm mais receptores de dor, temperatura, do toque e pressão. A pele é mais fina e ela precisa de uma camada de gordura mais espessa para se proteger. Isso eu acho injusto. Mas a gente sofre mais na academia, né? Né, Renata? Os homens têm uma pele mais grossa e com menos receptores de dor. O nível da sensibilidade deles é muito menor. Tá? Então, embora os homens às vezes fiquem doentes e acham que estão morrendo, não estão morrendo. Vocês são mais fortes. Vocês são mais fortes que nós. O ser humano, em geral, nós temos 4 receptores principais, né? O doce, o salgado, na ponta da língua a gente sente. O azedo nas laterais e o amargo na parte de trás. Mas os homens e as mulheres também são diferentes nessa área, até na gustação, tá? As questões gustativas. Homens sentem mais os gostos salgados e amargos, e as mulheres se saem melhor em distinguir os doces. É por isso que nos restaurantes, nos hotéis, tem aquela mesa de doce. Isso dali é para a mulher, porque é atrativo. A mulher, às vezes, entra no restaurante, ela olha a mesa de doce, ela já está pensando na sobremesa. Nem todas são assim, óbvio, né? Mas existe uma probabilidade maior das mulheres em relação ao doce. As mulheres, na questão do olfato, elas distinguem melhor os aromas, né? Ela consegue sentir mais. E o homem tem o físico voltado para percorrer grandes distâncias à procura da caça. As mulheres são ágeis, né, e têm a habilidade em fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem a visão periférica que eu falei, ela consegue enxergar até 180 graus. Algumas mulheres até 180 graus. Então, o que acontece? Se o homem olhar de lado, olhou para alguém, ela já percebe. Dificilmente o homem passa despercebido nessa situação. Tá? E isso tem uma explicação. Você vê que as meninas já começam a falar, né? As meninas começam a falar antes dos meninos e têm, aos 3 anos, mais ou menos o dobro do vocabulário dos meninos. As mulheres, em média, falam 20 mil palavras por dia e os homens em torno de 7 mil. Então, a diferença é enorme. Aí o homem chega do trabalho, se a mulher ela não está saindo trabalhar fora, se ela está em casa, ela tem muita palavra para falar ainda. Aí ela vai dizer assim para você, mas você não fala comigo. Algum homem já passou por isso aqui? Já, né? O que as mulheres falam? Mas você nunca conversa comigo, você não fala comigo. Daí o cara responde assim, mas eu falei com você o dia inteiro. Eu liguei hoje para falar da escola, das crianças, eu liguei para falar das contas para pagar, não é isso que acontece? Homens, entendam, isso não é comunicação. Não é essa comunicação que a mulher quer. A mulher ela quer romance, ela quer aproximação, ela quer o olho no olho. E os homens, às vezes, perdem isso, né? Durante o casamento, vai se perdendo isso, essa intimidade. E a mulher ela precisa da aproximação, ela quer ter o homem por perto, né? É importante isso para ela. E quando vocês falam assim, nossa, mas eu falo com você o dia inteiro, elas ficam loucas, você não entende. E o homem não entende mesmo, mulheres, os homens não entendem mesmo. Na cabeça deles, ele falou com você o dia inteiro. Só que você precisa explicar que tipo de comunicação que você quer. Né? Então, alerta aí. Cadê? O problema em relação às mulheres. As mulheres elas não são literais em algumas expressões. Nem sempre a pura definição da palavra é importante. Então, as mulheres, às vezes, exageram, né?
Aí a mulher está indo para um casamento, comprou um vestido novo, está linda, e ela diz assim, ah, meu Deus, se alguém tiver vestido igual a mim naquele casamento, eu vou morrer. Aí o homem diz assim, nossa, não exagera. Ela não está dizendo literalmente que ela vai morrer, mas as mulheres elas têm a expressão geralmente mais... ela gosta de pôr ênfase nas coisas que falam, né? Esses tempos atrás, eu atendendo uma pessoa no consultório, e ela chegou assim para mim, eu tenho vontade de matar o meu marido, de pôr ele dentro do liquidificador e fazer picadinho dele. É óbvio que ela não queria fazer isso, né? Literalmente, ela não queria fazer isso. Mas... as mulheres, às vezes, falam assim, os homens não entendem. Nossa, que exagero! Que exagero, vai me matar, né? Outra coisa que as mulheres erram na comunicação com os homens. Elas assim, você nunca faz isso, você nunca tira o lixo. Como que eu nunca tiro o lixo? Eu tirei semana passada. Então, nunca, para o homem é nunca, para a mulher não. Para a mulher é sempre aquele exagero, né? Ou, outro erro que as mulheres cometem, você sempre faz isso. Daí o cara diz assim, não, mas eu fui gentil com você ontem, eu fui gentil com você anteontem, né? Então, não sempre faço isso, é de vez em quando. Então, ele fica muito irritado com essa comunicação. Nós, mulheres, temos que aprender a nos comunicar. Nunca usar esse sempre, nunca usar esse nunca, que isso incomoda. Eles não entendem, né? Espera aí. A conversa do homem, geralmente, se passa dentro da cabeça dele. Então, se o homem está lá quietinho, deixa ele quietinho. Só que a mulher, o que ela faz? Ela fica incomodada se o homem está quieto. Porque como nós precisamos conversar para se relacionar, ela fica incomodada que aquele homem está quieto. Aí ela olha e diz assim, nossa, o que será que ele tem? E começa a querer conversar com o cara. E ele está ali querendo ficar quietinho, porque ele está pensando. O homem ele é voltado para tarefas, ele é voltado para resolver problemas. Então, se ele está sob pressão no trabalho, ele está sob alguma pressão, ele geralmente vai ficar um pouco mais quieto, tentando resolver ele na mente dele. Aí a mulher se incomoda, porque ela acha, não, eu preciso falar alguma coisa, eu preciso fazer ele se sentir melhor. Então, deixem ele quietinho, às vezes é necessário, tá? Os homens, geralmente, eles usam mais frases mais curtas, bem estruturadas, tem um início mais simples, uma ideia clara e uma conclusão. De forma geral, é fácil entender o que ele quer dizer. Então, se você quiser conversar com o seu marido de uma forma tranquila, apresente clareza no pensamento, uma ideia de cada vez, né? Se estiver apresentando uma ideia para um grupo de homens e mulheres, é mais seguro usar uma estrutura de fala masculina. Assim, todos conseguem acompanhar. Vocês estão acompanhando? Estão conseguindo? Então, tem que ser uma comunicação mais direta. Se não for assim, o homem pode se perder e pode perder o interesse pelo assunto. Então, mulheres, quando forem conversar com seus maridos, pensem antes de falar, né? Se misturar vários assuntos de uma vez só, o homem se perde. Porque as mulheres são peritas em fazer isso. Eu já tive a experiência de estar com amigas em casa e todo mundo falando de uma vez só, eu já me olho assim, meu Deus, o que essas mulheres estão falando? Porque a gente vai num assunto, sem avisar, troca de assunto, e daqui a pouco você volta no mesmo assunto, só que a gente consegue se entender. Eles não, eles ficam perdidos. Né? E por que a mulher fala tanto? Né? Porque, para elas, as palavras são recompensas. Então, se eu falo muito com você, eu gosto de falar com você, é bom sinal. Se a mulher fala muito com você, é porque ela gosta de você. Agora, se ela parar de falar com você, você está encrencado. Pode ser que você fez alguma coisa e nem percebeu. Então, pare para pensar. E o homem demora, em média, 9 minutos para perceber que está sendo castigado pela mulher. A esposa fica quieta e ele fica lá, nossa, que bom, que prêmio, me deixou em paz. Glória a Deus, né? Me deixou em paz. E aí, quando começa 9, 10 minutos, aí que ele se toca, alguma coisa está errada. Aí ele vai perguntar, o que você tem? Nada? Gente, nada é tudo. Ou que ela fala, não, está tudo bem. Se usou essa entonação,
Preste atenção, né? Jaime, você quer comentar a viagem de Porto Alegre? Quero. Então, como nem tudo são flores, né? A Lília pediu assim... Comente um pouco, volta o slide ali, amor. Esse negócio dos 9 minutos, né? Volta aqui. Volta aí. É assim, ó. Por que a gente colocou um sinal de perigo aqui, né? Principalmente para os homens mesmo. Porque eu demoro muito mais do que 9 minutos, tá? Mas muito mais que 9 minutos. Porque também tem a questão do comportamental. Lembram da linguagem lá dos estilos comportamentais? Como eu sou uma instabilidade, eu sou mais lento ainda do que o normal. Então, o que aconteceu uma vez? Uma vez nós voltando de Porto Alegre, isso em ano 2000, né? Ano 2000, exatamente ano 2000. 22 anos já. E eu lembro como se fosse... E eu fico brava se ele fala até hoje. E ela fica brava até hoje e eu lembro como se fosse hoje. Então, o que aconteceu? Na minha cabeça, gente, eu queria testar meu carro. Eu estava fixo na cabeça assim, que eu ia sair de Porto Alegre até Curitiba. Primeiro, que eu ia fazer uma viagem sem parar e que eu ia tentar fazer uma viagem com um tanque só de gasolina. Eu queria testar o carro. Tongo, né? Bocó, sei lá por que isso, né? Porto Alegre, Curitiba, com um tanque de gasolina sem parar. E era aquilo que eu queria. Aquilo estava fixo na minha cabeça. E o que foi acontecendo? A gente passou por Torres, a Lília assim, saímos de Porto Alegre, pegamos o freeway, passamos pela Torres, a Lília, nossa, Torres, deve ser tão legal aqui, né? Eu, deve ser legal. E continuei, não parei. Né? E ela me olhou assim. Daqui a pouco a gente passou, tem uma plaquinha ali, Farol de Santa Marta. Nossa, eu lembro como se fosse hoje, gente, de tanta bronca que eu levei. Aí ela assim, nossa, deve ser legal isso aqui, né? Eu, deve ser legal. Andamos mais. Daqui a pouco ela viu uma árvore no meio do caminho. Uma árvore. E eu lembro da árvore. Assim, nossa, que árvore linda. Né? Olha, é o tipo de árvore que você gosta, tal. Eu, deve ser legal. E fui embora, né, amor? O que ela queria dizer, gente? Pelo amor de Deus, Bocó, pare um pouco, ela não aguenta mais essa viagem, né? Ela não aguentava mais o carro. A gente estava passando por Itapema, né? Perto de Camboriú. E ela falou assim, nossa, quando eu era criança, eu vim em Itapema, é tão legal essa praia. Nossa, ele lembra de detalhes, Lembro, amor, para você ver, hein? A bronca foi tão grande. Aí, ela falou assim, tão legal essa praia. Eu, deve ser legal. Porque, gente, o que estava na minha cabeça, na cabeça do homem? O meu desafio pessoal. Qual era o meu desafio? Porto Alegre, Curitiba, sem parar e com um tanque de gasolina. Então, se eu parasse, o carro ia gastar mais gasolina, entendeu? Então, tinha que ir no embalo. Não sei porquê, não me pergunte porquê, tá? Mas eu queria. Jovem. Eu era muito jovem. E eu tinha menos de 10 anos na época, faz 20 anos, né? Menos de 10 anos. E aí, chegou num momento, gente, no Sinuelo, aí que essa mulher estava tão vermelha de ódio, de raiva, aí que eu fui perceber. Então demorou mais do que 9 minutos. Bem mais do que 9 minutos. Mas aí, porque ela ficou quieta daí, ela parou de falar de praia, de árvore, de não sei o quê, ela parou de falar. Aí eu pensei, nossa, ela está tão quieta. Daí eu disse, nossa, mas está quieta. Aí que eu parei. Ela não quis nem descer direito do carro, lembra disso? Sim. Não quis nem descer. Mas daí, eu nem lembro se ela desceu ou não, mas eu fiquei... Aí, voltamos para o carro, e o Bocó aqui, bravo. Eu fiquei bravo, porque tive que parar. Né? Estragou meu plano, né? Mas meu plano de não abastecer continuava. Aí eu peguei no Sinuelo e Curitiba, e de novo não parei para coisa nenhuma. Chegando aqui no viaduto do Tarumã, adivinha o que aconteceu? Acabou a gasolina. É por isso que eu lembro até hoje. Eu lembro da cena, né? Terrível. Mas por que a Lília assim, já me conta essa história, né? Por que é interessante essa história? Olha só, eu pus na minha cabeça um plano, né? Vamos dominar o mundo, né? Um desafio, um plano. Só que eu não comuniquei com ela meu plano. Ela não tinha ideia do que eu estava fazendo. Ela disse, meu Deus, que doido, por que ele não para? Né? E ela, na cabeça dela, ela queria parar, queria curtir. A gente estava de férias, a gente podia ter dormido em qualquer lugar, entendeu? Então, como é realmente importante essa questão da comunicação. E, homens, se tua mulher fica quieta, não faça igual eu, demorar quase uma viagem inteira. Né? Menos de 9 minutos já tentem perceber o que está acontecendo. Então, e as mulheres têm comunicação indireta, e nós falhamos nisso também, né? A minha comunicação indireta, ao invés de dizer para ele, vamos parar para comer, sei lá, falasse alguma coisa, não, eu fui dizendo, olha a praia, olha que legal. Eu não lembro direito dos diálogos, mas comunicação indireta. Então, as mulheres erram muito nessa comunicação, porque os homens não entendem.
Como os homens ouvem? Olha ali, uma estátua. É assim que eles nos ouvem, às vezes, né? Você já teve a sensação de conversar com uma estátua? Às vezes o marido age assim, né? O objetivo biológico do homem, do guerreiro, é ouvir impassível, sem demonstrar muita emoção. E esta máscara de impassível passa uma impressão de que são os donos da verdade, mas, na realidade, eles estão apenas pensando. Então, não significa que ele não tem sensibilidade, porque as mulheres sempre falam, vocês são insensíveis, você é um insensível. Já falou isso para o teu marido? Muitas mulheres já falaram, né? Então, mas não é que ele é insensível, às vezes ele só está pensando no que você está falando. Então, os homens eles preferem um discurso mais direto, e as mulheres têm uma fala indireta, né? Então, no discurso, a mulher geralmente fica falando assim, você poderia, né? Uma das coisas que eu estava estudando sobre isso, né? A conversa da mulher. Você poderia fazer isso? Você poderia ir à igreja comigo hoje? Aí na cabeça dele, poderia. Poderia, né? É muito vago assim para ele. Ele acha que você só está fazendo uma sugestão. Aí esse homem, poderia, vira as costas e vai embora. Poderia lavar a louça, né? Poxa. Você poderia lavar a louça? Poderia. Aí o que acontece? Ele não assume um compromisso com você. Na cabeça dele, poderia um dia, eu poderia. E ela fica louca da vida. Mas, poxa, ele disse que poderia e não fez para mim. Aí ela fica nervosa. Então, substitua palavras de tem como, né? Peça diretamente. Assim, vamos à igreja hoje à noite? Aí ele assume um compromisso. Vamos. Vamos à igreja hoje à noite. Pronto, ele assumiu um compromisso com você. Agora, se ficar nessa de poderia... Quando o homem pede uma mulher em casamento, ele fala assim, você poderia casar comigo? Ele não pergunta assim, né? Ele diz, se você quer casar comigo? Aí ela diz, eu quero casar com você. É uma resposta mais direta. Então, mulheres, aprendam que a comunicação indireta... você queria tomar um café? Eles, não, obrigada. Na verdade, é você que está fazendo uma projeção, você que quer parar para tomar o café e você não comunica. Então, comunique o que você quer comunicar de verdade, né? Então, e às vezes o homem está lá, quietinho, olhando para o teto, e aí a mulher está lá incomodada que ele está quietão, né? O que está acontecendo com esse homem? Será que não me ama mais? Não fala comigo? Ele está lá sério, olhando para o teto. Aí ela pensa aflita, está muito estranho, será que não gosta mais de mim? Não se importa mais comigo? E ele está pensando intrigado. Como será que as moscas conseguem ficar pousadas no teto de cabeça para baixo? Faz sentido? Dilema, né? E além desses dilemas, tem outros dilemas, porque eu já lembro do meu marido ter perguntado várias coisas para mim. Você nunca pensou nisso? Eu disse, eu não. Eu não lembro agora, mas tem várias coisas assim, nossa, eu estava pensando tal coisa, e coisas que não passam na nossa cabeça mesmo. Outra coisa, se o homem está perdido, ela diz, vamos parar para pedir informação? O homem escuta. Ele nunca pede informação, né? O que ele escuta? Você não foi capaz de encontrar o caminho. Aí... ele não vai admitir que ele não encontra o caminho, né? Isso é muito difícil para ele admitir. Então, a torneira está lá pingando 6 meses e a mulher diz, vou chamar o marido de aluguel. O que o homem ouve? Vai chamar outro homem para resolver o que... Sabe que isso aconteceu na minha casa alguns anos atrás, né? Eu não lembro o que eu tinha que consertar lá, e ficou, aí já é minha estabilidade, aí estabilidade, quando está um pouquinho em desequilíbrio, ele procrastina. Naturalmente, ele acaba procrastinando, né? Qualquer pessoa que seja do perfil estabilidade. E aí eu disse assim, eu vou chamar o marido de aluguel para consertar. Nossa, mas assim consertou no mesmo dia, rapidinho. Me ofendeu. Consertou no mesmo dia. Mas os homens ficam ofendidos quando a mulher fala assim. Então, a gente tem que cuidar até para não ofender, né? Para não ofendê-los.
Então, para o homem é difícil ele entender que ele está errado, é muito difícil ele admitir muitas vezes. Só que eu vou contar um segredinho para vocês, homens, que vocês não sabem. Quando um homem admite que está errado, ou quando o homem pede perdão, a mulher pensa assim, nossa, que homem eu tenho. Não é verdade, mulheres? Porque assim, ela pensa assim, esse homem é um homem de caráter. Ela pensa assim, poxa, ele tem capacidade de admitir o erro dele, ele errou, tudo bem. A mulher não é tua rival. Entendam isso, as mulheres não são rivais. Elas querem ajudar o marido, elas fazem isso porque elas amam, né? Então, explicando isso para vocês, porque às vezes os homens não sabem disso. E ela só quer ajudar o homem com quem ela convive. E por que toda essa informação que a gente trouxe hoje? Porque nós precisamos criar famílias fortes, né? E, às vezes, dentro da igreja mesmo, há uma desestrutura emocional por falta de conhecimento. Então, hoje a gente está trazendo um pouquinho do conhecimento para vocês, mas como é que a gente vai aplicar isso, né? A gente precisa também buscar em Deus. Deus, eu não consigo lidar com esse homem, eu não consigo falar com ele, me ajuda, me ensina. Porque nós precisamos fortalecer o nosso relacionamento, deixar um legado para os nossos filhos. Porque se nós tivermos famílias fortes, nós teremos uma igreja forte. E, às vezes, a gente está fazendo ao contrário. Está dentro da igreja, querendo trazer uma igreja forte para o Senhor e trabalhando na obra e fazendo tanta coisa, e a família está desestruturada. Às vezes o casamento não está bem, às vezes não está bem com os filhos em casa, e está querendo fazer uma igreja forte. Uma igreja forte se constrói com famílias fortes, famílias estruturadas. Então nós precisamos, homens, mulheres, nos arrepender muitas vezes, pedir perdão. Eu vejo muito orgulho, a gente atendo muita gente, a gente atende muitos casais também, e às vezes a gente vê orgulho, não, mas ela está errada, ou ele está errado. Tem coisas que não importa quem está errado. Nós precisamos nos submeter, deixar Deus quebrantar o nosso coração. Eu queria orar com vocês, e chamar a Elda para orar aqui. Que o Senhor nos constranja hoje. Que o Espírito Santo nos traga um constrangimento, que nós tenhamos um coração quebrantado diante de Deus, para pedir perdão para o nosso cônjuge, para que Deus restaure as famílias. Nós podemos começar na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Você faz uma oração? Queria pedir que vocês ficassem em pé. Vocês virassem de frente para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido. Deem as mãos, se abracem nesse momento. E pedir que cada um de vocês volte agora seus pensamentos ao Senhor. E vamos pedir que tudo isso que nós aprendemos hoje, tudo isso que Deus trouxe para nós hoje, fique firme nos nossos corações, que a gente possa colocar isso em prática nas nossas casas, dentro das nossas famílias. Se a gente conseguir também usar um pouquinho disso que o Jaime ensinou para a gente com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos familiares, eu tenho certeza que Deus tem uma grande obra preparada para a casa de cada um de nós. Amém? Pai, muito obrigada pela oportunidade que nós temos hoje de estarmos aqui com os nossos maridos, com as esposas, Senhor, e ouvindo aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Quero pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja habitando em cada casa, em cada casamento, Senhor, e que a gente aprenda, de fato, a reconhecer a melhor forma de tratar o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos, aqueles que nos cercam, Senhor, que a gente possa contar com a Tua presença, com o Teu discernimento, para evitar tantos problemas de comunicação que nós temos na nossa casa. Obrigada porque o Senhor nos dá ferramentas, nos dá ensinamento, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa construir um casamento forte, para que a gente possa evitar, Senhor, constrangimentos, evitar mágoas, evitar brigas, Senhor, dentro da nossa casa, às vezes por motivos tão pequenos, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor tem trabalhado nos nossos corações. Eu te peço, Deus,
Que as famílias da nossa igreja, Senhor, sejam renovadas, Senhor, restauradas através de cada casal que está aqui hoje, Senhor. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que está atrapalhando os relacionamentos, Senhor, caia por terra, em nome de Jesus. E que as famílias da nossa igreja sejam famílias abençoadas, Senhor, sejam famílias fortes, que sejam a base da nossa igreja, Senhor, a base da nossa fé, a base daquilo que nós temos para oferecer para os nossos irmãos, o exemplo que nós temos para dar para os nossos filhos, Senhor. Cura, Senhor, cada mágoa de cada casal que está sofrendo por algum motivo de briga, Senhor, de desavença. Que tudo aquilo que tem atrapalhado a prosperidade da família das nossas igrejas, Senhor, de cada casal que está aqui hoje, está repreendido agora em nome de Jesus. Que as famílias sejam abençoadas, Pai. Muito obrigada por essa noite, muito obrigada por tudo que nós vivemos aqui hoje. Te peço, Senhor, que abençoe a vida do Jaime, da Lilian, que estiveram aqui, Senhor, ministrando aos nossos corações, sendo usados por Ti, Senhor. Muito obrigada pela vida deles. E agora, Pai, eu te peço que leve cada casal aqui de volta para as suas casas, em segurança, Senhor, com o coração cheio de alegria e cheio da ministração do Espírito Santo para as suas casas, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém, amém, amém.